Boa noite a todas e todos. Quero fazer um cumprimento muito especial à colega Márcia Maribel, que hoje estreia nesta casa, uma mulher negra, uma mulher do povo, que com muita competência trabalhou no Pacto Social. Márcia, tu és um orgulho de ser uma companheira do nosso partido. Quero fazer uma referência à questão da vacinação aos professores. Nós tivemos relato de professores da rede privada que buscaram a vacinação e foram impedidos. Então, me parece que as vacinas públicas não precisam necessariamente ser somente para os educadores que trabalham na rede pública. Então, quero deixar aqui esse registro, né, para que seja levado ao governo, porque não parece ser justo impedir os professores do ensino privado também de receberem a vacina contra a gripe. E quero aqui fazer também referência às manifestações, a esse grande movimento que vem acontecendo nos últimos dias e que chama a atenção da sociedade brasileira, chama a atenção dos diferentes governos, nas diferentes esferas, chama a atenção da classe política, né, muito atacada pelos movimentos, e dizer que as manifestações são justas, são legítimas, fazem parte do processo democrático, mas é preciso estar atento, especialmente essa juventude, com toda a sua energia, estar atenta aos objetivos, ao foco das manifestações. Temos observado que alguns interesses também, ainda não muito claros, estão por trás de alguns manifestos. Também queremos aqui registrar, né, total contrariedade aos atos violentos, né, de depredação do patrimônio público e privado. Felizmente, em Santa Cruz, isso não aconteceu. Mas eu quero me dirigir mais especialmente aos ataques ao governo federal. E aqui há um grande movimento, né, também da extrema-direita, em atingir diretamente a presidenta, o PT, enfim. Então, gostaria de usar esse espaço também para fazer reflexões. Fazendo uma pergunta: por que detonar Dilma, Lula e o PT? Talvez porque o PT propiciou as condições de geração de mais de 18 milhões de empregos, e isso não pode? Porque o PT reduziu impostos, e isso também não pode? São os impostos que garantem os serviços públicos. Porque o PT é reconhecido internacionalmente e pelo menos 60 países vêm buscar no PT, no Brasil, subsídios para administrar seus países. Porque o PT decidiu criar direitos para as empregadas e os empregados domésticos, e isso é um sacrilégio para alguns. Porque o PT tirou mais de 40 milhões de pessoas da pobreza, e isso incomoda muita gente. Porque o PT trouxe médicos cubanos para atender em locais onde médicos brasileiros se negaram a trabalhar. Porque com o PT no governo, mais de 1,5 milhão de trabalhadores viraram doutores com o ProUni. Porque Dilma, Lula e o PT criaram mais de 2 milhões de casas para os pobres. Isso também não pode. Porque baixaram os juros. Na era FHC, em 99, era de 44%, e hoje 8%. Isso também não pode. Porque Dilma, Lula e o PT baixaram o preço da energia elétrica, e isso não poderia. Porque o governo do PT está realizando a Copa do Mundo no Brasil, e isso, comparado ao investimento, terá um retorno de mais de 600%. Isso também não pode. Aliás, quando das negociações para a Copa do Mundo, não vimos manifestações acontecendo. O Brasil inteiro estava feliz, porque finalmente o Brasil era considerado e reconhecido internacionalmente. Porque o governo do PT reduziu a inflação e reajustou em mais do que o dobro o salário mínimo, dobrando o poder aquisitivo. Isso também não pode. Porque o governo da Dilma está quase finalizando a duplicação da BR-101 Sul. Isso também não pode. Porque Lula, Dilma e o PT criaram meia centena de universidades federais e mais de 250 extensões universitárias. Isso também não pode. Porque Dilma, Lula e o PT facilitaram o acesso dos pobres à internet.
E isso também não pode. Já viram dar direito a um pobre de reclamar alguma coisa ou opinar? Para alguns isso é inadmissível. Porque Dilma, Lula e o PT criaram o desconto do IPI na compra dos veículos. E é muita gente simples de carro. Isso também causa incômodos. Porque Dilma, Lula e o PT falam com os pobres e fazem muito por eles. E isso também não pode, incomoda muita gente. Quando é que pobre teve direito de conversar com o presidente da República? Porque o governo do PT possibilitou que os brasileiros pobres pudessem ter a dignidade de viajar de avião por todos os estados do Brasil. E isso é coisa para ricos. Porque o governo do PT tirou milhões de pessoas do desemprego, da informalidade, da miséria, da pobreza, e elevou outros milhões à classe média. E isso incomoda muita gente. E quando se diz que o gigante acordou, né, isso é especialmente para quem não estava nos movimentos. Né? Enquanto alguns dormiam, os sem-terras lutavam por reforma agrária. Enquanto outros dormiam, os trabalhadores marchavam por redução na jornada de trabalho. Os professores estavam em greve por educação pública, por melhores salários. Os profissionais da saúde defendiam o SUS. As mulheres lutavam pelos seus direitos. Os quilombolas, os indígenas, manifestavam-se enfrentando os latifundiários. Os negros enfrentavam o racismo. Os ambientalistas atacavam as empresas poluidoras. Enquanto os grupos de jovens lutavam por políticas públicas. Enfim, são muitos movimentos que vinham acontecendo, né, e muita gente não estava dormindo. Então, eu deixo aqui essas reflexões para que a gente possa pensar, nós todos, cidadãos comuns, políticos, sobre nossas práticas, sobre nossas lutas. Obrigada.